Hi there! E aí, você colocou inglês intermediário no seu currículo e agora chegou a hora da entrevista. Lascou, né? Calma que eu posso te ajudar. Entrevistas deixa a gente nervoso, não importa a língua, né? Seja em português, seja em inglês, nunca é legal, a gente sempre se sente avaliado. Mas nessa aula eu vou te explicar por que essas perguntas são feitas e como você pode responder, mas sem ser muito decoreba, de uma forma mais natural. Se você é novo por aqui, meu nome é Aline Treff, eu sou professora em neurocoaching de inglês. E se você gosta de inglês, se você quer aprender mais coisas, já se inscreve no canal. Toda semana eu posto um vídeo e não é só sobre entrevista de emprego, não. Não é só business English, não. A gente fala muita coisa do dia a dia, curiosidades, frases que podem te ajudar. Então vale a pena se inscrever. Bom, vamos começar? Então, primeira coisa que eu te falei, a gente vai entender o porquê das perguntas. Então sempre vai ter uma pergunta e aí a gente vai ver o que você precisa dar de informação nessas perguntas e vai vir um exemplo. Combinado? Let's go! Bom, então vamos começar falando da primeira e mais clássica das perguntas. Can you tell me about yourself? Então, me fale sobre você. Que tipo de informação a gente vai precisar aqui? Bom, a primeira, a brief introduction about your background and experience. Então, você vai falar rapidinho sobre onde você estudou, experiências que você teve, tá? Aqui, a chance que você tem de dar uma destacada nas suas habilidades que são relevantes para essa profissão, tá? Por exemplo, eu sou professora de inglês. Vamos supor que eu cozinhe muito bem. Não adianta eu falar que eu sou I am a great cook, falar isso numa entrevista, que eu sou uma ótima cozinheira, porque isso não vai agregar muita coisa em termos de dar aula, certo? Então é uma informação que não é relevante. Eu tenho que pensar dentro da minha profissão o que é interessante das habilidades que eu tenho para falar que vai agregar alguma coisa, tá? E aqui, avoid personal or irrelevant details. Então, assim, é o que eu falei, né? Se eu cozinho bem, mas eu sou professora e não tem nenhum link aqui, eu deixo essa informação de lado. Informações pessoais hoje em dia também não está sendo muito usado, até para evitar algumas discriminações. Então, falar se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem, esse tipo de informação a gente acaba não usando mais hoje em dia, tá bom? Pode ser que algumas empresas ainda peçam, mas não está sendo muito comum. Agora, vamos dar uma olhadinha no exemplo de alguém se apresentando. Então, I am a recent graduate with a degree in marketing. Então, você pode tirar esse recent e falar I am graduate with a degree in marketing, ou in law, ou in administration. E você também pode falar I have a degree in. Então, eu tenho um diploma, eu tenho uma graduação em alguma coisa. Aqui, I've had internships at. Então, eu fiz estágios em, tá? Vamos supor que você não vai lembrar. I've had internships. I worked at. Também serve, tá bom? Isso aqui seria para te dar mais uma opção. Mas se você achar que vai ser difícil de lembrar, você deixa de lado e põe o work, que também funciona, tá? I gained experience in, então trabalhando em tal lugar, eu ganhei experiência em, e aí você fala. E aqui é quando você usa alguma informação pessoal, mas relacionada ao trabalho. Então, I am passionate about using creative strategies to connect with audience and drive business growth. E esse drive business growth é direcionar um crescimento do negócio, ok? Tá bom? Então, aqui, o que você pode pegar? Você pode pegar essas palavras-chave em negrito e tentar fazer para você. Mas eu não vou lembrar desse I've had internships at. Então, você coloca I worked at, tá? A ideia aqui é te dar um pouco mais de vocabulário, mas sempre que a gente for falar, a gente vai usar o que tá mais fácil. Pra quê? Pra não ficar aquele decoreba e a gente ficar na hora bugado porque não lembra da palavra exata que a gente deveria falar, tá bom? Mas assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te falar lá no final como é que você evita ficar gaguejando ou ficar preso só nesse modelo que eu tô te mostrando. Combinado? Let's go!
continue. A próxima pergunta é: Why are you interested in this position, in this company? Então, aqui é sempre bom a gente mostrar que a gente fez a lição de casa, ou seja, que a gente sabe o que a gente vai fazer nessa empresa. Então, você tem que ter feito uma pesquisa, uma research da empresa ou da posição, né, antes de ir para essa entrevista de emprego. E aí, aqui você vai highlight, você vai destacar o que tem de bom nessa companhia. Por que você quer trabalhar lá? É pela cultura, pela missão, pelos produtos, pelo desafio que você vai encontrar, pela oportunidade de crescimento? Então, é importante você saber o que te interessa nessa empresa. Não vale falar só o salário, né? E aí, por último, ser honesto e ser genuíno. Não adianta ficar puxando o saco, né? Ai, porque é a melhor empresa para trabalhar, sendo que não é, né? Ou ai, porque aqui tem várias oportunidades de crescimento, sendo que não tem. Tem que ser genuíno, tem que saber realmente o que te interessou nessa empresa, combinado? E aqui tem um exemplo prático para você. I'm excited about the opportunity to work for. Então, eu estou empolgado de trabalhar, de ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que é líder na indústria da tecnologia, ou has a strong reputation for, tem uma reputação forte para. Então, por que ela é famosa, essa empresa? Tá? I'm particularly interested in this position because. Então, eu tô bem interessado nessa posição porque eu vou poder crescer, eu vou poder pôr em prática o que eu já aprendi, eu vou trabalhar mais dentro do que eu estudei. Então, tem várias oportunidades aí para você falar, tá vendo? Mas sempre bem curtinho. E o mais importante aqui realmente é você mostrar que você se interessou por conhecer a empresa antes de pedir para trabalhar nessa empresa, ok? Alright. Vou te dar 5 exemplos, já foram 2. E aí, antes da gente continuar, vem um lembretezinho. Lembra que cada like nesse vídeo é um extra ponto para você na entrevista. Então, não esquece de deixar um like, principalmente se você estiver gostando desse conteúdo, para eu saber e produzir mais coisas para você. Agora, se você quer ter contato diário com inglês, se você quer aprender mais, daí eu tenho um grupo de WhatsApp que eu vou deixar o link na descrição e eu vou te dar uma dica de inglês por dia, de segunda a sexta. E essas dicas são bem variadas. Tem pronúncia, tem vocabulário, tem gramática, tem sobre business, tem sobre tudo. Um pouquinho por dia. É super legal porque 5 minutinhos que você dá uma olhadinha lá, você já tem um contato diário com o inglês, que é super importante se você quer melhorar a sua fala, o seu vocabulário, o seu idioma, ok? Let's continue, que tem mais. Agora essa aqui é difícil, né? What are your strengths and weaknesses? É difícil de pronunciar e é difícil de dar uma resposta. Então, o que a gente pode pensar aqui? Para strengths, que são os pontos fortes, você vai pensar de 2 a 3 qualidades. De novo, sempre relevante ao emprego que você está procurando. E aí você vai provar que você tem essas habilidades dando um exemplo prático do que aconteceu na sua carreira que te fez, que mostra que você tem essa qualidade, tá bom? Já as weaknesses, você vai escolher uma skill ou qualidade que você está ainda trabalhando, mas que não é muito grave. Então, vamos supor, se eu sou uma professora e falo que eu não estou muito adequada com a tecnologia, mas já estou fazendo curso, é uma coisa. Agora, eu, enquanto professora, falar que eu não sei falar em público, nossa, pode ser um grande problema, né? Então, não deve ser uma boa qualidade que você precise melhorar, tá bom? Mas aqui também é importante você ser honesto, tá? Não adianta mentir nem inventar. E foi por isso que eu escolhi o próximo exemplo. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. One of my strengths is my ability to... É a minha habilidade do quê? Communicate. É a minha ability to solve problems. Resolver problemas.
to manage people, gerenciar pessoas. Aí aqui ele dá um exemplo. For example, in my last internship, I developed a social media campaign that successfully target both young and older audiences. Então, isso porque ele sabe se comunicar de forma efetiva, ele conseguiu atingir dois públicos bem diferentes, tá bom? One of my weaknesses is that I tend to be, eu tendo a ser, tá? Então, é uma forma de suavizar, a perfectionist. Eu coloquei isso aqui justamente porque é uma resposta muito padrão hoje em dia. Ser perfeccionista, hoje em dia, não é muito bem visto, né? Significa uma pessoa que precisa de muitas melhoras ali, né? Porque acaba impedindo o andamento do seu trabalho. E às vezes é uma resposta padrão porque parece um defeito bom, né? Então é melhor você pensar, que nem eu falei anteriormente, o que realmente você precisa melhorar? Porque você dando uma resposta honesta, você mostra que você se autoavaliou, você se conhece, você sabe onde você é bom e você sabe onde você precisa melhorar. E isso para um profissional é muito bom, né? Então é melhor você pegar uma desvantagem que seja real, mas que você já esteja trabalhando, você já está melhorando, do que usar essas respostas padrões que já não cola muito não, tá bom? Right. E aí, essa também é uma pergunta clássica, né? How do you handle, como você lida, stress or pressure at work? Então, aqui, a gente vai pensar em exemplos de como você lidou com uma situação de stress no trabalho. Então, é sempre bom a gente argumentar com exemplos. E aí a gente vai, de novo, destacar um problema em que você resolveu, em que você conseguiu priorizar as tarefas que você tinha e mostrar como que você conseguiu ficar calmo para resolver essa situação, tá bom? Então, um exemplo que a gente tem aqui é I tend to, para de novo suavizar, prioritize my tasks and focus on the most important or urgent ones first. Então, eu tento priorizar e ver o que é mais importante antes, primeiro. I also try to, eu também tento, né? E aí ele deu um exemplo aqui, ó. In my last job, we had a tight deadline. Ó, tight, apertada, deadline é prazo, tá bom? For a client project, but I was able to manage my time effectively. Então, tava lá o prazo curto, mas eu dei conta, né, de resolver o problema de uma forma eficaz. Ok? E por último, what are your long-term career goals? Então, quais são o seu plano de carreira? O que você quer da vida, né? Basicamente é isso. E aí, de novo, aqui você tem que ser honesto. Se você tem a intenção de crescer, não adianta você falar, eu tô feliz onde eu tô, só para pegar um emprego, porque você acha que não vai ter chance de crescer lá, tá? E aqui você vai mostrar, né, como é que você pode crescer, como é que você pode contribuir para a companhia, como que o seu plano de carreira se adequa para aquela empresa, tá? E aqui tem um exemplo clássico. My long-term career goal is to become se tornar o quê? Aqui, ó, marketing director, lead successful campaigns for a company that's making a positive impact in the world. Então, aqui a pessoa foi bem fundo, né? Ele não só falou que carreira ele quer, mas em que isso afetaria na vida dele, ou na vida das pessoas que estão em torno dele. Ou às vezes você pode falar no que impacta na empresa que você vai entrar, tá bom? Right. E agora, então, a gente vai para as dicas finais. Espero que você tenha gostado dessas 5 dicas que eu te dei. São perguntas clássicas. E agora que você já sabe mais ou menos como responder, quais são as perguntas que vão te fazer, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, se você vai fazer uma entrevista em inglês, dá uma procurada
sobre a empresa e de preferência procura ela em inglês, porque você já vai entrando no clima, né? Você já vai vendo que palavras eles usam, como é que eles se descrevem no mercado, né? Então isso é importante e já vai dando aquela conexão, né, para o inglês. Outra coisa, practice common interview questions. E aí é você praticar e praticar muito. Mas como assim praticar, né? Então você vai perguntar, tell me about yourself. E aí você fala o que vem na sua cabeça. Se você puder gravar o que você falou para ouvir depois, para você ver, onde é que eu posso melhorar aqui? Vale a pena. E o mais importante aqui é você falar o que vem na sua cabeça e não tentar reproduzir um texto que você já fez anteriormente. Porque senão fica aquela coisa truncada, decorada, e quem tá te entrevistando vai perceber. É melhor, às vezes, você falar de uma forma mais simples, é melhor você ser mais objetivo, mais direto, do que tentar florear muito e ser aquela coisa muito decoreba, que fica feio, né, numa entrevista de emprego. Então, às vezes, aqui o menos é mais. Talvez a gente possa estudar mais para ter ideias, para ir expandindo, mas treinar, falar com o que você tem, com o que você já tem segurança para não se atrapalhar na hora da entrevista, porque já vão ter outros fatores para te deixar nervoso, né? E por último, lembra que inglês é a ferramenta, né? Assim, ninguém tá querendo testar o seu inglês para ver se é perfeito. Eles estão querendo testar seu inglês para saber se você tem condições de participar de uma reunião. E aí, cada empresa vai ter uma necessidade. Tem empresa que vai precisar que você mande e-mails só. Vai ter empresa que vai precisar que você participe de reuniões. E é isso que eles querem ver na entrevista. Não é se você tem um sotaque de nativo, não é se o seu inglês é perfeito, não é se você não faz nenhum erro. Eles querem simplesmente saber se o seu inglês dá para ser entendido por outras pessoas e se você se comunica de forma eficaz. Então isso já pode te ajudar a tirar uma pressão enorme dos ombros, pensando que, se eu não falar tudo certinho, se eu errar alguma coisa de gramática, já era. Não era. O importante é você se comunicar de forma eficaz para conseguir esse emprego que você tanto quer. Boa sorte na sua entrevista de emprego, espero ter te ajudado. E that's it. E se você quiser saber mais perguntas de entrevista, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu quero a parte 2, que aí eu crio mais um vídeo, dando algumas outras perguntas que também são bem usadas, né, na entrevista e que seria bom você conhecer. Mas eu quero saber primeiro se você quer saber sobre isso. Aí deixa lá nos comentários para mim, combinado? That's it. Thanks for watching. Bye, bye.